Nesse vídeo aqui, nós vamos entender por que pessoas más sempre se dão bem. Diz aí pra mim, o que você pensa sobre isso? Antes de eu começar a falar, já deixa aqui nos comentários que nós vamos entender por que isso acontece. Você chegou nesse vídeo aqui, eu sou a Regiane Lopes, hoje eu sou uma especialista em quebra de padrões comportamentais. É justamente isso, gente. Eu mentoro pessoas e também faço métodos para ajudar você a entender por que sua vida não anda, por que você despertou e ainda não conseguiu mudar sua vida, porque os padrões comportamentais são o que rege toda a humanidade e também a Matrix. Só que existe sistema dentro de sistema e ele muda conforme o seu padrão de crença muda. Mas aqui nós vamos entender por que as pessoas que nós olhamos, que puxa o tapete, que faz aí o mal, que nós entendemos que é mal, por que essas pessoas sempre estão bem, têm tudo e nada acontece com elas. Aí vamos entender aqui, por que pessoas que nós vimos aí se dá tão bem na vida, são pessoas que puxam o tapete, são pessoas que manipulam, que bajulam, que fazem o mal. E essas pessoas dão tão bem. Primeiro, eu quero falar para vocês o que aconteceu comigo, tá? Eu trabalhei durante muitos anos dentro do sistema, o sistema da Matrix, que a gente fala que é de competição, da bajulação, e eu não entendia, porque eu me achava uma pessoa muito boa, uma pessoa justa, uma pessoa que fazia tudo certo e sempre dava errado. Principalmente no meu último trabalho, onde chegou o ano de 2024 com tudo. Vou falar com tudo porque foi um ano bem complexo na minha vida, foi um ano onde as coisas começaram realmente a mudar, até porque eu pedi mudança. E nessa situação que aconteceu comigo, no final de 2023 para 2024, houve muitas desavenças e desentendimentos dentro do ambiente. Eu realmente caí dentro de uma armadilha, aonde eu fui acusada, né, de querer cargo da pessoa que inclusive está hoje dentro do sistema ainda no cargo que ela me acusou de querer o cargo dela. E eu não entendia, né, por que tudo aquilo estava acontecendo. Realmente eu fui acusada de uma situação que, na verdade, nem fazia sentido que era aquilo que ela estava interpretando, porque as pessoas que estão no sistema, ela interpreta de uma maneira. E naquele momento eu falei, poxa, essa pessoa puxou meu tapete, me jogou no chão e aconteceu tudo isso comigo. Aí eu fiquei remoendo essa situação durante quase todo 2024 e eu só fui entender em 2025, quando eu comecei a atender as minhas mentorias, e eu vou compartilhar com você aqui, já que o YouTube permite que a gente tenha vídeos longos e que a gente possa conversar para que você também entenda por que pessoas que se dizem, né, fazem o mal, puxam o tapete de todo mundo, por que essas pessoas se dão tão bem? Nós vamos entender isso agora. E aí eu fiquei questionando, gente, durante 2024, por que uma pessoa que puxa o tapete da outra, que faz de tudo para destruir, gente, porque as pessoas que tentaram derrubar meu tapete, vocês não têm noção o que essas pessoas fizeram. Aí você pode falar, Regiane, mas você não é santa. Lógico que eu não sou santa. Mas, gente, eu fazia de tudo para trabalhar, para dar certo. O meu intuito, na verdade, na situação que a pessoa interpretou, nem era aquilo que ela tinha interpretado, era outra situação. E eu ficava imaginando por que isso aconteceu. E hoje eu entendo. Quando nós entendemos que o universo, ele não lê nenhum tipo de vibração, que você é boa, você é má, você é certo ou errado, isso é julgamento humano. Aquilo que eu achava que era uma coisa, que a pessoa era uma pessoa ruim, que ela tinha feito isso, que ela tinha feito aquilo para me derrubar. E por que ela continuou, né, onde ela está, não aconteceu nada com ela e talvez não aconteça. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, pode estar acontecendo com você nesse exato momento. O universo, como eu disse, ele não lê frequência de bem, de mal, de certo, errado, essa é a moral humana. O universo só entende correspondência, lei da correspondência. E é no livro do Kai Byron que eu consegui entender isso quando eu comecei a ler a lei da correspondência, e que diz o seguinte, eu vou olhar aqui pra gente olhar para falar para você como funciona. Como o YouTube permite que a gente tenha essa conversa legal aqui, né, porque são vídeos longos que realmente engajam dentro do YouTube, eu quero ler para vocês e foi isso que virou a chave para mim. E pode virar a sua chave também para você entender que essa coisa de bem e mal é muito moral humana. Que a pessoa, ela entendeu como o jogo funciona. Por isso que ela consegue se dar bem e a vida dela vai bem. E às vezes você pode falar, nossa, mas isso não é justo. Nós não estamos falando do que é certo e errado, o que é justo e o que é injusto. Nós estamos falando que cada pessoa precisa entender os princípios que regem esse universo. Para que você não fique aí dizendo, ah, mas a pessoa fez mal para mim. E nós vamos entender também como você vai poder resolver isso para você também aprender a jogar o jogo. A lei do princípio da correspondência, dos planos da correspondência diz o seguinte, o que está em cima é como se está embaixo, e o que está embaixo é como se está em cima.
que significa isso, gente? A pessoa manifesta os fenômenos dentro do plano que ela colocou. Como eu acabei de dizer, não existe esse negócio, é certo, isso é errado. Se a pessoa que você diz fez mal, como eu pensei da pessoa que fez pra mim, por que ela continuou lá? Por que ela continuou fazendo as mesmas coisas e nada aconteceu com ela? Porque ela tinha um princípio, ela queria crescer. Ela tinha aquela convicção, isso aqui é meu, vou fazer do meu jeito, eu conquistei isso aqui, eu mereço isso aqui, e ela vibrou para o universo a seguinte informação: eu conquistei isso aqui, ninguém tira de mim. E o universo só entregou para ela. Entende? Então, às vezes você vê isso acontecendo na sua vida, eu quero que você entenda o seguinte: não existe certo ou errado, isso é apenas criação humana. E aí você pode dizer o seguinte: então, se certo ou errado não existe, se o universo não lê isso, então eu posso sair fazendo isso com todo mundo. Aí é sua consciência que vai dizer. Mas eu trouxe esse assunto para você entender por que pessoas que você vê sempre aí se dando bem, mesmo depois de você ver que a pessoa não usou as maneiras, né, que poderiam ser mais éticas e morais, por que elas continuaram se dando bem? Justamente por isso, porque o universo não olha leis de éticas e morais. Ele olha a sua correspondência do que você está mandando. Só que tem uma outra coisa aí. Por mais que a lei da correspondência sempre vai existir, a pessoa também tem consciência de tudo o que ela faz. Mas a gente não vai aqui ficar julgando o que o outro deixou de fazer. Gente, hoje eu já sou uma pessoa extremamente racional. Eu observo tudo que aconteceu comigo de uma forma muito madura. Porque eu entendo que eu não soube jogar o jogo do sistema naquela época. E se eu voltasse, eu faria diferente? Não, porque eu aceito que a minha consciência, ela tinha aquela maturidade naquele momento. E também hoje, com a missão que eu tenho e com o propósito que eu tenho dentro do meu trabalho, eu entendo por que eu passei por tudo. Porque eu precisava ajudar você a passar pelo que você está passando. Talvez você esteja passando por isso. Para mostrar para você que existe um padrão comportamental que leva você a estar em lugares e com pessoas que fazem você passar pelo que você passa. E aí essas pessoas fazem, né, no caso, puxa seu tapete, faz N situações e você fala, poxa, eu estou sendo injustiçada. Não, você não está sendo injustiçada, você simplesmente não entendeu que existe um padrão, existe uma dor, existe algo que precisa ser curado dentro de você para que essas situações não aconteçam mais. O mundo lá fora, a gente não vai mudar para ficar bom pra gente. Quem tem que mudar somos nós. Nós precisamos ser pessoas racionais, pessoas maduras, para a gente aprender a jogar o jogo e não ficar apontando, isso é certo, isso é errado, e sim fazer a nossa parte, porque é isso que o planeta precisa. E você pode entender agora, quando você vê as situações de pessoas que você acha mal se dando bem, você já vai entender que é a lei da correspondência aí, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte: antes de você ficar observando o mal que o outro fez para você, comece a se questionar o que você não fez para cair nisso. E o que você precisa mudar em você para não cair nisso, para não cair em pessoas que puxam seu tapete. Se você caiu no chão é porque você virou tapete. E por que você virou tapete? Porque você não aprendeu a jogar o jogo. Regiane, então quer dizer que eu tenho que aprender a jogar o jogo para puxar tapete dos outros? De maneira nenhuma. Você tem que aprender a jogar o jogo para você não ficar se sentindo, eu sou o alecrim dourado, sou super boa e estão lá fazendo mal para mim. Não, gente. Para você aprender a jogar o jogo no sentido de como que funciona isso aqui? Como é que eu posso jogar isso aqui? Se você está num sistema, aquilo para você não serve, você vai ter que aprender a se estruturar dentro do sistema, tá? Ganhar o seu dinheiro ou viver, sei lá, a área da tua vida que você estiver, aí depois você vai criar o seu próprio sistema. Porque você não vai ficar perdendo tempo que o outro puxou meu tapete, o outro fez mal para mim. Não, você vai aprender que existe um jogo no sistema e você tem que aprender a jogar. Mas não para fazer mal para o outro, e sim para você aprender a sobreviver com estratégia e maturidade. Porque jogar e estar no mundo se exige muita maturidade, gente. Entende? Quem, gente, está no topo, não fica olhando quem é mal, quem não é mal, porque essa pessoa já entendeu como funciona tudo. Trouxe o exemplo aqui do meu ambiente de trabalho, mas isso acontece em todas as áreas da sua vida. Você pode atrair várias situações aí, mas você já entende da lei da correspondência, certo? Você entende que o universo não vai ficar lendo bem, mal, certo, errado. Ele vai ler o que a pessoa, que é o desejo que a pessoa tem naquele momento, certo? E, gente, depois de eu ter passado por tudo isso, de eu ter entendido que eu não joguei o jogo do sistema, eu oriento muitas pessoas dentro das minhas mentorias. Porque eu faço todo um diagnóstico, eu faço toda uma consultoria e mostro para a pessoa qual é o caminho que ela precisa seguir.
para que ela tenha inteligência e maturidade emocional para passar por tudo aquilo. Mas também, depois de observar vários padrões comportamentais dentro dos meus atendimentos, eu criei o Guia Definitivo Limites da Prosperidade. Nesse guia, gente, eu mostro para você todos os limites invisíveis que faz você cair em armadilhas. E uma das armadilhas é você ficar observando que o outro é mal e se dá bem. Porque nós precisamos cuidar de nós. Você precisa cuidar de você. Você precisa entender que você também pode ganhar o jogo, mas você precisa sair desse papel de alecrim dourado, de muito bonzinho, e achar que o universo, sabe, vai te dar tudo porque você é bonzinho. Primeiro que bonzinho, ser bonzinho pra todo mundo, você não é bom pra você. Aí você já tá violando uma regra aí. Você precisa ser bom pra você e não pros outros. Quando você é bom pra você, você coloca limites. E foi por isso que eu criei o Guia Definitivo Limites da Prosperidade, para você entender quais são os limites que você precisa colocar na tua vida para que você seja uma pessoa próspera, para que você tenha tudo aquilo que você quer. E não fique olhando, né, a grama do vizinho, falando, ah lá, o vizinho queimou minha grama, e aí, universo, o que você vai fazer com ele? Entende? Se você quiser adquirir o seu guia definitivo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E claro, se gostou desse vídeo, se ficou com alguma dúvida, quer conversar comigo, falar sobre isso, já deixa aqui nos comentários também que vai ser um prazer eu poder falar com você. E já deixa seu like aqui, se inscreve no meu canal, porque a gente está aqui para fazer você despertar e voltar para sua origem.